Olá pessoal, vamos aqui apresentar para vocês os mandamentos do Catecismo da Igreja Católica. Esses mandamentos são da Igreja. Eles ostentam dizendo que a Igreja teve autoridade dada por Ialgo para mudar ou fazer o que quisesse com os mandamentos. Vamos observar. Os 10 mandamentos da Igreja Católica, 100% adulterados. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar o seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas de Constantino. Quarto, vamos saber o quarto, honrar pai e mãe, tudo fora do lugar, viu? Quinto, não matarás, tudo fora. E não pecar contra a castidade. O sétimo, não furtar, quer dizer, roubar. Exatamente. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. Décimo, não cobiçar as coisas do próximo. Nós vamos ver também os 10 mandamentos da Bíblia, também adulterados, Êxodo 20, do 3 ao 17. Não sabemos detalhadamente os lugares corretos. Os 10 mandamentos em Êxodo 20, do 3 ao 17, com adultério de expressão e distorção de palavras e sentidos. Isso aqui é fato. Vamos pontuar aos poucos as mudanças e trocas diversas que foram postas para nos enganar. No primeiro mandamento, Êxodo 20, do 3, diz, na expressão errada, não terá outros, observem a palavra outros, deuses diante de mim. Aí, lá na frente, Êxodo 20, no mesmo versículo, a expressão correta, não terá deuses diante de mim. Ialgo não é Deus, ele é Ialgo, o que deve ser sempre exaltado, pois é digno de exaltação, certo? No segundo mandamento, temos o grande buraco que nos passa despercebidos, mas nós vamos corrigir esse ato. Nos fala o segundo mandamento, não faça para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no chão maior, o céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nós vamos observar o que é uma semelhança. Veja, essa foto, por exemplo, é uma semelhança? Será? O que é que você acha? Tá? Essa foto de Jesus. E essa pomba, por acaso, ela é uma semelhança? O que você me diz a respeito disso? E essa tocha, ela é também uma semelhança? Será? Pois é, Atos dos Apóstolos nos mostra que, é claro e óbvio que tudo aí é uma semelhança. E por que é exaltado e adorado se é proibido pelo segundo mandamento? O Deus Ra-Satã cegou as criaturas de Ialgo nesse século. Já pensou? E aqui eu quero dizer para vocês, vamos observar cuidadosamente. O segundo mandamento é bem claro. O primeiro mandamento também é bem claro. Pois a repreensão é quando ele diz não terá deuses. Lá eles colocaram outros. Observe. Mas não está errado. Está errado sim. A expressão tira o conteúdo. Porque outros é exatamente a repetição. E algo seria Deus. Mas quando você traz para o original, não terá deuses diante de mim, aí sim, há uma forma de disseminar uma palavra certa. E Yahweh não é Deus, nunca foi nem será. Então, quando você compara ele com os deuses, não faz diferença. Mas quando você conhece como é a criação dos deuses no sistema, aí você vai entender por que a repreensão do mandamento. Não terá deuses diante de mim é o correto no mandamento. E quando nós observamos no segundo mandamento, que diz, não faças para ti imagem de escultura ou semelhança alguma. Essa aqui é outra que passa desapercebida, as pessoas não têm noção do que estão fazendo quando estão adorando Jesus. Jesus é exatamente uma semelhança. Seria a semelhança de Yahushua HaMashiach. Mas Yahushua não permite. Ele cortou no mandamento. Não faças para ti nenhuma imagem e nem a semelhança. Agora,
origem da imagem. De onde vem a imagem? A palavra imagem, ela traz exatamente o sentido de imaginário. E isso é uma história que você vai saber aqui. Por quê? Porque quando foi no ano 1929, houve uma necessidade. Mas eu vou bem mais fundo. O Jesus, ele só nasceu em 1515. Foi quando veio a letra J, feita pelo filósofo francês Pedro de la Ramée. Isso é fato, você pode pesquisar. Não tinha Jesus até aí. E como era o Deus, como era o nome do Deus que era adorado pelos imperadores até 1515? O nome dele vinha exatamente de uma fonte jupiteriana, porque não tinha J, também não tinha Júpiter, era Iúpiter, se escrevia com Y, Iúpiter. E assim eles endeusaram Júpiter, né, como um deus, e ele vinha como Iúpiter, o deus Júpiter, ou seja, o deus Ra, o deus Sol, não tinha problema. Eles adoravam nesse propósito. Então, quando foi em 1515 que foi criado a letra J, tudo que se escrevia com Y passou a se escrever com o J. E aí foi que veio o Jesus. Dá para entender? E agora, dali para frente, 1515. Aí você pode dizer assim, não, mas em 1500 já tinham os jesuítas, porque os jesuítas derivam da letra J de Jesus. Sim, mas isso é uma forma que eles fizeram de fazer uma data retroativa, pegar o J de Jesus e levar para o período que ainda era iesuíta, os seguidores de Iesus. Até de 1500 eles ainda eram seguidores de Iesus, até 1515. Mas para dar um fim nesse nome falso, o que foi que eles colocaram na história do Brasil? Não coloca Iesus, coloca Jesus como jesuítas. Foi aí que os monges que seguiam exatamente aos templários que vieram lá de Portugal eram chamados de iesuítas. Mas em 1515 eles foram consagrados como jesuítas, que dá a derivação para o nome de Jesus. E agora a mudança vai acontecer em 1929, quando o general Benito Mussolini passa o poder mundial para a mão do papado. Aí é uma história muito longa. Então o Papa, ele simplesmente não aceitou ser o governo mundial político. E o que ele fez? É aqui que nasce a maçonaria. A maçonaria recebe exatamente no Tratado de Latrão, ela recebe os poderes, por exemplo, o lastro monetário, dando sequência ao lastro do Império, que era o ferro, recebeu também o poder político, recebeu também o sistema protestante religioso apostatado, né, da família dos 13, e o catolicismo nasceu. Foi aí que nasceu o catolicismo, quando ganhou os 44 mil hectares lá no Vaticano. Essa é a data do catolicismo, gente, porque até ali eles eram chamados de jesuítas, tá? A profecia de Apocalipse 13, versículo 14, deixa bem claro quando nasce uma forma de edificar o nome entre os três sistemas, espírita, católicos e protestante. Porque quando surge a apostasia do protestantismo, agora como é que fica? Católicos, jesuítas, protestantes, jesuítas, espíritas, jesuítas. Não dá certo. Mas você pega Apocalipse 13, versículo 14, e você acha ali uma consagração, exato, para o sistema papal, onde ele diz: seduz os que habitam sobre a terra. Aqui já se tratando do sistema protestante. Foram eles que criaram essa imagem. Façamos uma imagem, um imaginário, tá bom? Façamos um imaginário sobre quem? Sobre o Jesus, tá? Aí vem o quem? Quem é a imagem? É o Cristo. Aí é o Cristo Jesus. O imaginário é esse. Quando você olhar para essa foto aqui do maioral dos demônios, que é Satanás, você vai admitir que você é um cristão, seguidor de quem? De Jesus. Aí foi assim que nasceu o cristianismo. Nasce o Cristo ali. E agora as pessoas não sabem disso.
Então essa consagração foi para exatamente fazer uma unificação nominal no nome de Jesus, tá? Entre espíritas, católicos e protestantes. Todo mundo é seguidor de Jesus na forma de Cristo, na forma do cristianismo. Isso é fato, e contra fatos não há argumento. Então, Ialro já sabia de tudo isso, foi o que ele fez. Ele colocou o segundo mandamento, cortando a possibilidade de você fazer essa adoração, tanto ao Cristo como ao Jesus. Não use, não faça para ti uma imagem de imaginário. Quando você vê essa imagem, você diz, esse é Jesus. Exatamente, é Jesus, Satanás, o maioral dos demônios, tá? Mas ele não é Yahushua, ele é Jesus mesmo, é o Mitra, é o Deus Mitra, certo? Então, preste bem atenção, aqui nós estamos divulgando corretamente os mandamentos. Como é que Yahushua quer que nós guardemos os mandamentos? O terceiro mandamento, creio eu que ele está no lugar errado, mas o que eu posso fazer? Por não ter o conhecimento, eu admito e deixo lá. Mas ele chega a dizer assim, não tomarás o meu nome, ou seja, no original é Shuan, não tomarás o meu Shuan em vão, porque Ialro não terá por inocente aquele que invocar o seu Shuan em vão. Veja bem que aqui tem que ser bem explicado porque o negócio é profundo. E aí nós vamos saber quando é que eu estou tomando o nome de Ialro em vão, tá? É claro que na Bíblia João Ferreira de Almeida está dizendo não toma o nome de Deus em vão, não é isso? Mas está errado, gente. Deus vem dos imperadores, vem dos astros, não tem nada a ver. Então eu quero explicar para você o que significa tomar o Shuan de Ialro em vão, tá? Que é para você não ficar enganado. Esse mandamento eu até diria que ele seria o quarto, e que o quarto está no lugar do terceiro e o terceiro no lugar do quarto, mas vamos deixar quieto porque tem um quarto aí para nós comentar. Por que eu estou dizendo assim? É porque a explicação de tomar em vão o Shuan, o nome de Ialro, está exatamente na base de guardar os 4 mandamentos. Então, para mim poder dizer que é em vão eu invocar o Shuan, o nome de Ialro em vão, que é em vão, acontece quando eu estou sendo falso nos mandamentos. Por isso eu estou reclamando de que o terceiro está no lugar errado. Seria o quarto. Após a gente fazer todo o conhecimento, todo o levantamento, a gente admitir que estamos errados e que não vamos invocar o nome de Ialro para mentir para ele. Porque essa é a questão. Por não conhecer os mandamentos, o povo está invocando errado quando fala a oração do Pai Nosso. Essa oração é exatamente a confissão dos mandamentos. Então, por isso que eu estou comentando aqui, e eu quero que você entenda. Após eu falar os 4 mandamentos, que é em prol de Ialro, o Criador, eu faço uma invocação ao Shuan dele quando eu vou confessar que estou guardando os seus mandamentos. E veja bem, há uma necessidade de confissão quando nós estamos, digamos assim, inteirados da verdade, e agora vamos falar para ele o que estamos fazendo na ordenança daquela súplica do Pai Nosso, como está lá em Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 ao 13, se eu não me engano, aonde ele diz, quando vós suplicareis, suplicareis assim, Ialro nosso que está no Shualmaial, né? Eu estou, veja bem, honrando o teu Shuan, quer dizer, o teu nome. Isso aqui é verdadeiro. Mas, queridos, é aqui que vem a reflexão. E se realmente nós não estivermos honrando o Shuan dele, se nós estivermos quebrando o primeiro mandamento que diz, não terá deuses diante de mim, aí lá nós igualamos ele com um Deus, quando diz outros deuses, quer dizer, e o segundo, que ele diz para não fazer imagem nem semelhança, e nós estamos adorando Jesus, que é imagem e semelhança, adorando o Espírito Santo, que é semelhança, acreditando no tal de fogo que desce o Espírito. Olha, essa confissão
está exatamente errado. Por isso que eu digo, olha, o Shebi Volial, que é o nome certo, que é o que consta verdadeiramente que nós estamos honrando o Chuan dele. Por quê? Porque dentro do Shebi tem o nome dele. Shebi significa sétimo. E Ialro é o nome de Ialro, o autor da criação. Então, quando nós nos ajoelhamos para confessar a Ele que estamos guardando os mandamentos corretamente, mas aí nós não estamos por falta de conhecimento, porque nós fomos enganados pelo escritor da Bíblia, que modificou todo o questionário, é em vão. Aí vem o terceiro mandamento, que está no terceiro, mas tem que ser o quarto, porque aí nós estamos concluindo 4 mandamentos que é em prol do Altíssimo, tá? Aí é que ele diz assim, é em vão tu tomar o meu Chuan, quer dizer, o meu nome. Tu tá de joelho, de olho fechado, contrito que está falando comigo. Mas não está, tu tá falando mentira, e se tu tá mentindo, tu está falando é com teu pai, que é o diabo. Eu não gosto de mentira, e Alro não gosta de mentira. Então ele está dizendo para nós, é em vão essa tua súplica. O que hoje as pessoas dizem a oração é outra blasfêmia, porque você está invocando o Deus Horus. No momento que você expressa a palavra vou orar, você está invocando um Deus. Esse Deus é do Egito, era um faraó que virava falcão. Então, veja bem como é profundo esse assunto. É em vão, ele disse, tu está invocando em vão o meu Chuan. Agora imagina você o tanto de gente, o tanto de ser humano que tem na religião adventista do sétimo dia e nas demais religiões que invocam exatamente o nome do demônio, pensando que está invocando o nome de Ialro, que é o verdadeiro nome. Ou seja, a igreja adventista e os guardadores de sábado, eles usam o termo escola sabatina. E essa questão do sábado não tem nada a ver com o Shebi Volial, o sétimo dia, né, no popular, que até o nome dia está paganizado. Então, quando é no sábado, os guardadores de sábado estão certos de que estão guardando o mandamento. Mas, por favor, não estão não. Porque não é só um caso não, ele não mudou só aqui a expressão. No caso do sétimo, veio um papa chamado Papa Gregório XIII, no ano 1582, e ainda por cima pegou e tirou a 7ª coluna do lugar, fez uma troca, colocando um dia 31 debaixo da coluna 3, e assim modificou o calendário. Além do nome sábado derivar de Saturno, Saturday ou Saturnália, é nome que não acaba mais, ou aquele outro Cronos. Além disso, não está no lugar certo, tá? O dia de guardar o verdadeiro hoje é no 4º dia, na metade da semana romana. É da sexta para quarta. No pôr do sol da sexta, ou seja, da terça, nós entramos, né, que é hoje, nós entramos no descanso que está no 4º dia da semana romana. Mas no original, no calendário original, é o 7º. Então, além disso, olha, são tropeços e tropeços que Satanás colocou para que nós não acerte esse mandamento. E por que ele fez isso? É porque Ialro deixou certo lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Ele diz, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no seu descanso, muitos de vós tenham falhado, porque assim, como for anunciado para nós as boas novas, para eles também foi anunciado para nós, né? Mas nós não entramos no descanso, conforme ele disse. E aí vem o outro verso dizendo, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estejam concluídas desde a fundação do mundo. Isso quer dizer que eu guarde os 6 mandamentos, mas se eu não guardar os 4, nada valeu. É isso que ele está falando. Eu posso guardar os 6 mandamentos que é em prol do próximo, na segunda pedra. Satanás, sabendo disso, que Ialro não aceita que nenhum que não guarde o Shebi Volial verdadeiro entre no descanso
milenar, ele minou o mandamento. Não só um, mas todos, para que assim nós fiquemos atropelados. Mas Ialro bondosamente dispensou para nós esse conhecimento. E aqui estamos nós, guardando seus mandamentos, honrando o seu Xuan, como ele diz lá em João, no popular 14,15. Se tu me honra, guarda os meus mandamentos. A forma de você honrar a Ialro, para mim suplicar a ele, eu confessar a ele, eu tenho que realmente estar honrando ele, guardando seus mandamentos. Porque senão é em vão eu tomar o seu Xuan, eu dizer que eu sou um seguidor de Ialro, se eu não guardar seus mandamentos. Imagina você que na hora da imersão, aqueles que estão contritos na doutrina verdadeira, na guarda dos mandamentos, eles devem fazer a súplica do Ialro Nosso, que no popular é o Pai Nosso. Por quê? Porque eles estão cônscios sobre os mandamentos. Eles sabem que para seguir verdadeiramente ao Criador, eles têm que honrá-lo. E a honra é através dos mandamentos, tá? E se você pegar o Terrelim número 1, Salmo 90, aliás, o Salmo 1, você vai ver o que ele diz lá. Bem-aventurado o varão. Olha o varão que é bem-aventurado. O que não anda no caminho dos ímpios, né? Não se detém no caminho dos pecadores, não assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei de Ialro, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o homem bem-aventurado quem é. Olha o que cai para ele depois. Ele é como uma árvore plantada à beira do ribeiro, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Os ímpios não são assim, tá vendo? Então, na hora da imersão, o pecador arrependido, que agora conhece que precisa honrar o Criador guardando os seus mandamentos, ele vai confessar para ele: olha, meu rei, eu estou arrependido porque eu andei errado, eu não sabia, mas agora eu vou guardar teus mandamentos. Então isso é uma confissão. Guardar mandamento precisa ser confessado. O pecador só se justifica diante de Ialro quando ele confessa, admite e deixa. Ele diz: aqueles que confessam e deixam, esses alcançam a piedade de Ialro. Porém, aqueles que insistem no erro, esses morrem. Por quê? Porque praticam o pecado, e o pecado gera morte. Então, eu quero dizer para vocês, é muito importante meditar nos mandamentos de Ialro. Não tem nenhum homem bem-aventurado se ele não guarda os mandamentos. Pode até ser uma pessoa bem abastecida de condições financeiras, mas uma coisa eu digo: o seu interior mora uma grande angústia, um grande vazio, tá? Pode sorrir, pode se alegrar, mas não adianta. Não é preenchido exatamente a questão da comunhão com Ialro, porque ele diz: se tu me honra, guarda os meus mandamentos. Ele deu livre-arbítrio para cada um de nós. Todavia nós precisamos ter a certeza, a sabedoria, que para ter uma comunhão com ele, precisamos guardar seus mandamentos, tá? Então a súplica do Ialro Nosso, chamada Pai Nosso, ela tem um objetivo. Mas no livro de Manialro, Mateus capítulo 6, ela está distorcida, tá? Ela não é a verdadeira. Por quê? Porque ali não explica como nós sabemos aqui. E eu não posso ter uma comunhão íntima com meu Ialro se eu não estou guardando seus mandamentos. A guerra foi travada lá no Xuamayal, né? Lá na morada de Ialro, quando Satanás se levantou-se contra Ialro. Exatamente, foi contra os mandamentos. Ele apregoou para os 143 mil que habitavam com ele na Nova Yahushua Oleim, lá no Xuamayal. Ele pregou para eles que Ialro, se não guardasse os mandamentos, se ficasse contra os mandamentos, Ialro com certeza ia destruir, porque estaria desobedecendo a ele.
Mas não era isso, não se tratava disso. É porque os mandamentos são as colunas do caráter, as colunas do universo. É o caráter de Yahweh. Deixar de guardar esses mandamentos é exatamente desmerecer ao universo. Não tem lugar para nenhum morador no universo transgredindo a lei de Yahweh. E nós ainda somos bem-aventurados porque ele criou ainda uma forma de nos perdoar, nos dando uma chance de voltar a guardar seus mandamentos. Então, essa guerra foi travada no Shual Mayal. Satanás, ainda mesmo aqui no mundo caído, ele continua levantado contra os 10 mandamentos de Yahweh. E ele quer que nós também venhamos nos perder, ser queimados junto com ele. Por quê? Porque todo o lixo do pecado que foi gerado no planeta Terra está com os dias contados para ser destruído. Tá? Não vai sobrar, segundo o profeta Yirmiyahu, Jeremias, ele diz que não vai sobrar nem raízes e nem ramo. Tudo vai ser queimado. O planeta vai ser purificado. Exatamente. E isso é fato. Então não há lugar, não há morada para quem quer viver dissolutamente aqui, de certa forma, contrariando os mandamentos de Yahweh, desonrando o Shuan dele, quer dizer, o nome dele no popular. Tá? Não adianta. As doutrinas demais são doutrinas de demônio, ensinamento de homens, mas nenhum que não ensina a guardar mandamento, que não guarda mandamento, não tem comunhão íntima com Yahweh, menos ainda com o seu primogênito. Nenhum será salvo se naquele Yirmiyahu, quer dizer, se naquele dia, que é o dia do último Pessah, se não nos apresentamos lá para ser purificado todos os nossos pecados, mediante a confissão da guarda dos mandamentos, pode esquecer, nenhum chega lá. Pelo contrário, a palavra diz que muitos vão correr, vão entrar nos buracos, nas cavernas e vão dizer: cai por sobre nós, pois não suportamos estar na presença daquele que está sentado sobre o trono. E isso é porque Yahweh não está aqui, Yahushua não está aqui no planeta, ele está nas alturas. Mas o seu resplendor queima o pecado. Porque até aí o profeta Yirmiyahu, Jeremias, diz que quando isso acontecer, o sol não vai mais dar a sua luz. Tá? As estrelas cairão do firmamento. A lua nem se fala, porque ela é inanimada, ela brilha com o brilho do sol. Então o planeta, nesse momento, vai estar iluminado pelo resplendor de Yahushua HaMehushai. Ele vem nos buscar, mas ele não pode levar nenhum transgressor da lei. E eles mesmos vão se excluir, vão correr, vão entrar nos buracos, nas cavernas, como está citado o texto, se eu não me engano, no Canon Galut, no Apocalipse. Cai por sobre nós, pois não suportamos a presença daquele que está sentado sobre o trono. E você sabe por que eles vão fazer isso? Porque eles não honraram o Shuan, quer dizer, o nome do Criador. Eles não foram perdoados seus pecados. E o resplendor de Yahweh queima, corta, exatamente. Nenhuma alta tensão se compara ao resplendor do nosso Altíssimo. Então, queridos, eu vou ficando por aqui, espero em algum momento fazer um trabalho bem mais aprimorado sobre o assunto. Que Yahushua HaMehushai possa, de certa forma, se compadecer de nós e nos conscientizar cada dia mais da nossa situação pecaminosa. Aminaúri.